a liderança hoje acho que ela precisa trabalhar muito com um propósito, né? Com alma ali. Como que você vê os líderes atuais? Quais são também, eles estão agindo e trabalhando dentro das suas instituições? Você falou uma palavra bastante chave, Rosin, que é o propósito. Uma escola, ela se diferencia da outra por causa dos propósitos que ela está comungando, por causa dos valores. E esse líder, ele precisa criar uma comunidade da visão para uma visão de futuro sempre interligada com esses propósitos. E isso ser transparente, praticado, não apenas ficar no discurso, mas praticado, né, que esteja vivo dentro da instituição, praticado para que os colaboradores estejam percebendo essa vivência, né? A escola ela precisa ser bastante humana. Eu digo que um líder ele tem que ter o pragmatismo da gestão e com muito coração. Se ele não tiver esse coração pulsando firme, vibrante, ele não vai conseguir, né, fazer com que a equipe caminhe junto, porque a escola é uma das instituições, uma das organizações que mais exige coração. Todas as empresas, Rose, precisam de pragmatismo, isso sem exceção. Agora, o coração, eu vejo que depende muito de cada instituição, mas a escola eu identifico como lugar que não dá para gerir se não tiver. Com muita emoção, com muita coração, com alegria, né? E que esses colaboradores percebam, né? O gestor educacional, ele sempre tem muitos sonhos, e são sonhos geralmente muito nobres, porque quem está na educação, a maioria das vezes, São são pessoas sonhadores. muito boas e sonhadoras, né? A grande dificuldade é transpor, né, essa barreira entre o sonho e uma visão para que toda a equipe comungue com aquele líder, comungue com aquela escola a respeito daquela visão de futuro que precisa ser perseguida, precisa ser trabalhada, né, e alcançada, né? Então, essa liderança, quando cria uma comunidade da visão de futuro e passa para toda a equipe com emoção, com coração, com propósito, com energia, com certeza vai inspirar, vai transparecer para todos a vontade de seguir em frente, porque é com o coração que a gente realmente transmite o desejo, né? E todos que estão dentro de uma escola vibra por meio do coração. Afinal de contas, a educação precisa disso, né? Qual aluno não gosta de vibrar o seu coração diante daquilo que está, né, aprendendo? Qual família não quer ver aquele filho vibrando, né, dentro da escola? Qual educador não quer que a sua escola também tenha muita energia, né? Então, é um local que eu vejo que o coração tem que estar o tempo todo pulsando firmemente. Então, o pragmatismo junto com o coração. Eu acho que aí, dentro de uma escola, nós conseguimos um resultado efetivo e a equipe engajada e comprometida. E como construir tudo isso, lidando com a pressão também que você disse muito bem no início, de resultados e manter um clima emocionalmente saudável, porque a gente percebe hoje também as pessoas, infelizmente, muito doentes, né? A gente vê muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com depressão e aí vem toda uma pressão, vem todo um propósito que a gente trabalha, mas ao mesmo tempo também vem uma pressão da sociedade. E como a gente conseguir equilibrar tudo isso, como manter vivo esse propósito, mas com uma equipe ali também, a pressão dos resultados e a equipe saudável ali. Tá. A parte de saúde mental é a tônica do momento, porque a nossa sociedade, em geral, não só no Brasil como no mundo, tem sofrido muito. As pessoas têm sofrido mais, né? Por N razões, por N motivos. E claro que dentro do seio de uma comunidade de trabalho, dentro de uma organização, não só a escola, como qualquer organização viva,
isso aparece, né? E cabe ao líder saber lidar com tudo isso, né? Com empatia, principalmente muita empatia, com escuta ativa, sem você ter restrições a respeito daquilo que está acontecendo, né? E saber acolher, né, Rose? O acolhimento para que aquele profissional que possa estar sofrendo num determinado momento por N razões, ele possa se sentir acolhido e sair daquela situação dolorida e sofrida, né? Atualmente, eu vejo que o líder ele precisa tomar um cuidado maior no momento da contratação. Quando eu digo um cuidado maior, é fazer uma seleção, Rose, muito mais baseado por competências. E quando eu falo por competências, é não olhar apenas o nível de conhecimento e da experiência do profissional. É importante, naquele momento, você olhar toda a parte atitudinal daquele futuro colaborador, né? E das habilidades que ele possui. Vejo muitas falhas nos processos seletivos das escolas que se baseiam no olhar do currículo, no conhecimento e na experiência que cita lá no currículo. E hoje em dia, se você só se basear nisso, você pode errar na contratação daquele profissional. Por quê? Primeiro ponto é verificar se os propósitos daquele novo profissional que você vai trazer para a escola estão comungados com os propósitos, valores da sua instituição. Isso é um fator altamente relevante. O outro é, durante essa entrevista, verificar como que, por meio de situações, como aquele profissional se sairia em determinadas situações, para que você conheça um pouco mais e não apenas a parte técnica, né, do professor ou de qualquer profissional que Sim. você vá trazer. Então, quando você coloca no holofote as competências, você vai analisar com maior propriedade o conhecimento, as atitudes e as habilidades. Então, você vai ter uma visão mais ampla, né, daquela pessoa. E, claro, nós nunca vamos contratar um profissional que é 100%, Com porque não certeza, existe não isso. existe. Nós não somos 100% e os profissionais também não são.